Boa noite, meus amigos. Vamos começar a nossa palestra aqui hoje. Iniciamos a palestra em um outro vídeo, né? Ele acabou sendo descartado porque aqui faltou energia. Então, quero convidar quem quiser participar. A gente vai fazer, mesmo que as pessoas tenham perdido aí o horário, alguma coisa, mas nós vamos fazer a palestra porque a gente sabe que é importante, né? E que ela fique também registrada aqui no Facebook. Deixa eu botar aqui uma musicazinha para a gente já ir aprendendo, que é a mesma música que nós começamos na outra. Dá um tempinho aí, ver se o pessoal chega. Então foi isso, pessoal. Nós estávamos fazendo a palestra no Instagram, a palestra já terminou. Nós fizemos a palestra lá no Instagram, lá no @Luz da Esperança, que é Luz da Esperança sem um cedilha. Se você quiser ir lá, já está a palestra lá. Se não, você assiste aqui com a gente a palestra A Fé Sem Obras, né? Uma mensagem muito boa para a gente. Então vamos fazer a nossa prece. Vamos começar a palestra aqui, ouvindo a música do Alexandre Paredes, Fim da Estrada, também gravado pela banda Nova Luz. Iniciar isso aí. Então, realmente faltou energia, pagou tudo. O computador pagou tudo. Faltou energia geral e aí, mesmo o computador continuando ligado, ficou sem internet. Então, acabou cortando a transmissão, tá bom? Então, vamos lá. Então, convido aqueles que quiserem, vamos elevar o pensamento a Jesus, fechar os nossos olhos, agradecer ao Cristo essa oportunidade de trabalhar em seu nome, a alegria de servir ao Senhor, a alegria de sentir a energia dele em nossas casas. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Que Deus seja louvado, meus irmãos. Muita paz. E é isso. Vamos começar. Daqui a pouco a gente finaliza aqui no Instagram. Sejam bem-vindos, meus amigos, ao Luz da Esperança Virtual. Hoje, de forma excepcional, a gente está começando aí novamente, mas o importante é que você participe, que você veja, né, compartilhe e tenta, mais do que isso, sentir a energia do Senhor aqui conosco. Antes da gente começar, é importante a gente lembrar, né, a história de onde surgiu essa mensagem, né, a mensagem que vem da Fé Sem Obras. Na verdade, ela é uma carta, né, escrita pelo apóstolo Tiago, que no seu capítulo 2 ele fala exatamente isso. Né? No versículo 14, 22, 24, 26, ele diz assim: meus irmãos, que se aproveita de alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé poderá salvá-lo? Bem vês que a fé cooperou com as obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Porque, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Então, que a gente possa entender que o processo de renovação da fé está pela obra que essa fé produz, e não só a fé em si. Porque se eu tiver uma fé só de palavras, que não seja de sentimentos, que renovação isso eu tenho? Que processo isso eu estou passando? Nem nada. Então, que a gente possa entender a renovação da fé através daquilo que a gente verdadeiramente pode produzir de bem, pode produzir do amor. E é interessante a gente lembrar a história de Paulo. Então, eu até contei essa história na outra live que foi cortada, né? Acabou o Facebook, faltou energia. Mais uma vez, pessoal que está chegando agora, que está visualizando a gente fez uma, estava no meio da palestra, e aí faltou energia, e aí o Facebook acabou cortando a transmissão e acabou perdendo aí o que a gente tinha feito. Mas aí a gente está aqui de novo. Que é a história de Paulo, né? Então, Paulo, ele recebeu a missão de ser o apóstolo dos gentios. Gentil, para quem não sabe, é aquele que não era hebreu, que não era judeu na época, né? No caso, chamado povo hebreu. Então, quem não era do processo hebreu ali, dos judeus, os primeiros judeus, ele era chamado de gentil. Então, Paulo recebe a missão de pregar o evangelho de Jesus para os gentios. Por isso que ele é chamado apóstolo dos gentios. Então, Paulo fez muitas viagens. E numa dessas viagens, ele encontrou várias pessoas, e uma dessas pessoas foi Tito, que era grego, e se renovou, se converteu ao cristianismo, se colocou à disposição, inclusive, de ajudar Paulo.
Tanto que tem uma epístola de Paulo a Tito, exatamente ensinando, falando sobre esse processo da fé, do trabalho, do amor e da caridade. Então, quando Tito e Paulo estavam viajando, porque Tito se converteu e continuou e começou a acompanhar Paulo, eles receberam a notícia que lá na casa de Pedro, apóstolo, lá na casa do caminho, eles estavam passando por dificuldades, estavam precisando de ajuda, de alimento, de doação mesmo, até financeira. Então, Paulo e Tito começam a fazer essa campanha de, durante a viagem, quem pudesse ajudar para poder eles levarem para a casa de Pedro, chamada de Casa do Caminho. Né? Uma curiosidade, para quem não sabe, a gente aprende isso na história, mas também no livro Paulo e Estevão, lá, psicografia de Chico Xavier, né? Do Emmanuel, a gente aprende que os primeiros cristãos, na verdade, não eram chamados de cristãos, eram chamados de caminheiros, porque Jesus sempre disse que é o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é o caminho, aqueles que seguem Jesus eram chamados de caminheiros. E a casa de Pedro era chamada de casa do caminho, exatamente por isso. Somente depois de Lucas evangelista, que foi convertido por Paulo de Tarso, fez uma pregação na igreja de Corinto, falou: se seguimos o Cristo, somos, portanto, cristãos. Então, a partir daí, o termo cristão passou a ser adotado. Mas até antes, todo mundo era caminheiro. E por que eu estou falando essa história? Porque quando Paulo chega à casa do caminho, lá na casa de Pedro, Tiago estava lá porque Pedro tinha sido preso. Tiago estava comandando o trabalho, como realmente foi a grande missão, junto com Pedro ali, de coordenar os apóstolos, mas centralizar principalmente naquela região. Então, Tiago chega e aí começa aquela discussão, porque Tito, embora seja convertido, era grego e não tinha sido circuncidado. A circuncisão, ele é um hábito que até hoje é feito pelos judeus. Os judeus são circuncidados, inclusive desde muito cedo. Então, Tito não tinha sido. E Tiago, então, dizia que não, que era importante isso para não perder os hábitos. E Paulo, então, começa e literalmente se inicia uma discussão ali, né? Uma discussão de ideias. E no meio daquela discussão, surge, então, Pedro, que já tinha sido solto pelo Espírito enviado do Senhor, e aí já é uma outra história bem interessante, recomendo que vocês procurem saber como é que Pedro foi solto da primeira vez que ele foi preso. É bem legal, uma intervenção mediúnica com materialização espiritual bem direta, mas é outra palestra. Pedro, então, chega na casa do caminho e apacenta. Por isso Jesus fala: Pedro, apacentai as minhas ovelhas. E Pedro, então, apacenta. E quando aquilo ali termina, Tiago e Paulo se abraçam, porque entendem que o que eles estavam discutindo eram ideias e não pessoas. Então, muitas vezes a gente esquece isso. Eu não sou obrigado a concordar com o que você fala, mas nós somos irmãos em Deus. Nós somos filhos do mesmo Criador, né? Por que a gente tem que, no mínimo, pelo menos se tolerar? Se a gente não consegue se amar, pelo menos se tolerar. Então, mas lógico que Paulo e Tiago, como apóstolos, eles tinham essa possibilidade de renovação. Às vezes dizem que demorou um pouquinho mais, mas o mais importante é que quando Paulo, já depois de alguns anos, já está sendo levado de navio para Roma, antes dele embarcar, ele sabia que não retornaria. Tiago, mesmo com a idade mais avançada um pouco, fez questão de ir até o porto, se despedir de Paulo, e foi uma das despedidas mais emocionantes que tem, relatado inclusive no livro Paulo e Estevão. Realmente é muito bom, porque as pessoas entendem que a fraternidade não significa que a gente tem que concordar com tudo, mas significa que a gente tem que se amar. E esse amor prevaleceu, porque tanto que Tiago percebeu esse trabalho de Tito, de vir, e de vários outros trabalhos, e começa a exercitar e a pregar muito sobre isso. Tanto que na sua epístola, no 2º capítulo, ele bate nesse martelo: uma fé sem obras é uma fé morta. Agora eu pergunto, onde é que precisa de obra? Quais são as obras que verdadeiramente nós podemos fazer para Jesus? Nesse momento de pandemia, então, principalmente, como é que a gente pode ter obras diferentes? Vamos pensar na nossa casa. Casa física, ó. Estou aqui com a parede, ó. Casa física. Vamos pensar nela. Eu vou fazer uma reforma na minha casa, vou fazer uma obra na minha casa. Então, eu tenho uma casa, eu faço uma obra. Para quê? Para melhorá-la, para melhorar a minha casa. Por que a gente não faz isso também com a casa de Deus, que somos nós?
nosso coração, nossos sentimentos? Por que a gente não pode reformar ela também? Por que a gente não pode transformar essa casa em algo melhor? Aí devem começar as nossas obras, pela reforma íntima, pela renovação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e, por consequência, das nossas atitudes. De que adianta eu falar louvores ao Senhor, passar 50 horas ou não sei quanto tempo rezando, louvando, se eu não transformo isso em nada de mudança dentro de mim, se eu não consigo me transformar moralmente, se eu não consigo ser alguém melhor? Não adianta. O mais importante é a renovação do ser, é a renovação da criatura. Isso é o mais essencial. Isso é o que alegra verdadeiramente a Deus. É o que faz com que a gente realmente sinta Jesus dentro de nós e dos nossos corações. O cristianismo, ele deve ser vivido através da fraternidade e não de palavras bonitas. Não que as palavras, os louvores não sejam importantes. A oração é uma ferramenta fundamental, mas ela não pode ser só isso. Como o próprio Tiago fala na epístola, a fé, ela pode ter sido ampliada pelas obras. A fé, ela pode se engrandecer com as obras, mas a fé por si só não adianta. O próprio Cristo já disse: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que pratica a palavra do Senhor. Ou seja, aquele que verdadeiramente consegue colocar em prática tudo que Jesus ensinou. E aí cabe uma reflexão, cabe alguns pensamentos nossos. De que adianta a gente, às vezes, ter um templo bonito, vistoso. Ah, esse aqui é tudo de ouro, é tudo não sei o quê. Se o irmão que está do teu lado morre de fome, do lado mesmo, né? O vizinho. Se o outro se suicida porque faltou um amparo psicológico. E isso, pessoal, não é igreja A, B, C ou D. Não, é toda a religião, todo o processo, todo o tempo tem que pensar nisso. Nós estamos conseguindo auxiliar verdadeiramente. O que adianta a gente estar? Isso tem, não é, volto a falar, não é uma coisa, é só uma reflexão. Tem casa espírita também que as pessoas são tão voltadas para dentro de si que esquecem que o companheiro do lado está precisando de ajuda. Às vezes as pessoas estão preocupadas em estudar e esquecem de praticar. Como Kardec fez muito isso. Era estudo e prática, estudo e prática. Não adianta a gente ser só teórico. O que adianta eu saber a Bíblia, o Evangelho de uma ponta a outra, o versículo tal, se eu não consigo colocar em prática na minha vida? Não adianta. Nós temos que renovar os sentimentos pelo amor e a fraternidade praticada, sentida, vivenciada. Aqui, ó, começa aqui. Então, a obra principal que a gente tem que começar nessa pandemia é aqui dentro. Vamos fazer as obras aqui dentro. Vamos renovar os sentimentos aqui. Renovando aqui, a gente consegue fazer isso com a nossa família, melhorando a harmonia do nosso lar, do nosso ambiente doméstico. E depois a gente leva isso para o nosso trabalho, leva isso para a nossa sociedade e a gente consegue verdadeiramente melhorar e sentir que somos felizes, porque Deus habita em nós. Isso é o fundamental, isso é o essencial, certo? E aí, tem uma história bem legal que eu quero falar para vocês, de uma obra do Neio Lúcio. Ela traz uma reflexão, né? Uma obra do Neio Lúcio, que é do livro Alvorada Cristã, chama-se O Ensino da Sementeira. Vou contar ela aqui, que serve para a gente refletir como mensagem final. Um homem rico, muito rico, ele chegou para o filho dele de 15 anos e disse assim: ó, meu filho, todo homem só vai colher aquilo que plantar. Cuide bem de todos para que você possa ser feliz. E o rapaz, então, com 15 anos, ficou pensando: o que eu posso fazer agora, então, para a gente já começar a trabalhar nisso? Como é que eu posso fazer? Ele pensou assim: vou plantar alguma coisa, né? Já que é para plantar. Ele primeiro foi literal. Ele pensou assim: não, então eu tenho que plantar alguma coisa. Aí ele pegou uma castanha e plantou lá na fazenda dele. Plantou, e ali ele plantou para virar um cajueiro. Ele plantou aquela castanha. Só que quando ele plantou, ele estava regando, ele viu que precisava de mais água para ali ficar, né? E consequentemente de outros. Aí o que foi que ele fez? Ele foi na cidade. Passava um rio atrás da fazenda. Ele foi na cidade e comprou algumas coisas para fazer um córrego, né? Um ribeirão, para fazer enfim, um negócio ali de água, né? Um córrego ali para água, tanto para regar as plantas como para os animais. Então, né? Muito disso.
E quando ele foi na cidade, ele veio, construiu aquela coisa, né? Aquele córrego bonito que servia para as plantas, para os animais, tudo. Cuidou dele, bem protegido, para não ter problema. E aí ele voltou, quando ele fez isso, quando ele foi comprar, ele percebeu que lá na cidade tinha muita gente precisando de ajuda. Pessoas com fome, pessoas miseráveis, pessoas que não tinham onde dormir, viajantes que vinham de outras cidades e às vezes ficavam desamparados. Então ele pediu para o pai dele ajuda e construiu um lar, uma casa, um albergue, na verdade, para receber aquelas pessoas, para eles terem onde dormir, para poder receber alimento, para ajudar as pessoas. E aí, então, o tempo foi passando. Ele já tinha uns 20 anos, tudo. Só que, infelizmente, o pai dele, como fazendeiro, outras pessoas acabaram enganando ele. Ele passou por alguns golpes e acabou indo à falência. E nessa dele ir à falência, eles passaram por muitas dificuldades e acabaram se mudando. Foram embora, tiveram que vender a fazenda e ir embora. E nisso a mãe dele adoeceu, e o tempo passando, a mãe dele adoeceu e morreu. As irmãs se casaram, foram viver suas vidas, e o pai, logo um pouco tempo depois também, já com bastante idade, acabou falecendo também. Então ele se revoltou com a vida. Ele se revoltou com tudo, disse que nada prestava e que ele ia conseguir sobreviver e começou a trabalhar e buscar realmente alternativas. Tanto que ele conseguiu vencer de novo, do ponto de vista material. Ganhou muito dinheiro, conseguiu mais uma vez ficar rico. Só que junto com isso, junto com essa riqueza, vieram os vícios. O vício do jogo, o vício da bebida, o vício de uma série de outras coisas, né? Noites e noites farreando, em ambientes não muito agradáveis, para a gente ser eufêmico aqui. E acabou que, por causa desse desregramento todo, ele foi envelhecendo e acabou perdendo tudo. Mais uma vez chegou à miséria. Só que muito pior do que antes, porque agora ele estava miserável e velho, já, com a idade já um pouco mais para frente. E aí então ele deu uma saudade da fazenda, sentiu aquele aperto no coração e caminhando, pedindo carona, ele conseguiu voltar para lá. E quando ele chegou naquela cidade, ele foi na fazenda, ele viu o cajueiro que ele tinha plantado. Um cajueiro lindo, enorme. E ele viu que ele estava com fome. E aquele cajueiro estava cheio de caju. E ele comeu aquele caju do cajueiro que ele tinha plantado e saciou a fome dele. E com a fome veio a sede, então ele lembrou, ele foi lá, viu aquele córrego lindo, aquele ribeirão maravilhoso, e bebeu daquela água e matou a sede. Só que ele não podia ficar ali, então ele foi para a cidade. Quando ele chegou na cidade, ele viu aquele albergue ainda funcionando, muitas pessoas ali ajudando. E quando ele entrou, ele viu o próprio nome, ele não se identificou e ninguém o reconheceu. Ele viu o próprio nome estampado na parede, com várias frases de agradecimento e louvor. Nisso ele começa a chorar de emoção. Um choro de vergonha, com emoção, com tudo isso. E depois de ser amparado por aqueles que trabalhavam lá, ele foi levado no banho, foi alimentado, enfim, aí ele foi levado para dormir. E ao dormir, ele sai do corpo e se encontra com o pai dele no plano espiritual. E o pai dele então pergunta para ele: Meu filho, por que deixaste de fazer o bem? Por que deixaste de produzir, de plantar o bem? Percebes que o cajueiro que tu plantaste foi o que te alimentou. O córrego que você fez foi o que te deu, matou a sede. E esta casa que tu construiu é o que te abrigou. A gente verdadeiramente colhe aquilo que faz. E então ele acorda daquele sonho, porque durante o sonho ele ainda continua chorando, não consegue responder ao pai dele no plano espiritual. E ao acordar, chega, as pessoas que são voluntárias ali naquela casa chegaram para assim: o que você está precisando? Você está precisando de alguma coisa? A gente pode ajudar? E ele diz apenas assim: eu preciso apenas de uma enxada, porque eu preciso voltar a ser útil e plantar novamente o bem. E é isso, meus irmãos. Que a gente possa refletir um pouco. O que a gente está plantando? Será que adianta a gente dizer que tem fé em Deus, que está rezando? Adianta a gente machucar o nosso joelho no chão ou no milho, como muitos faziam antigamente, se a gente não faz com que a verdadeira luz do amor brilhe nos nossos corações? Adianta acender 50 velas
se você não consegue fazer uma fagulha da luz do Cristo acender dentro de você, são apenas reflexões. Que a gente possa aprender, se renovar e seguir com a paz do Senhor no coração. Que Deus seja louvado, meus amigos. Muita luz. E é isso. Vamos fazer a nossa prece. Agradecer demais a todos vocês. Agradecer o carinho, agradecer as boas vibrações, os bons pensamentos, as orações que tem feito por todo mundo, mas pelo Luz da Esperança, pela instituição Luz da Esperança. A gente agradece muito a todos e que possamos seguir em paz. Amanhã, às 7h30, com a graça de Deus, sem queda de energia, sem apagar tudo, normalmente a gente tem o tratamento espiritual e a evangelioterapia e a vibração, tá bom? Então sigamos em paz. E sexta-feira, dia 26, temos a cirurgia espiritual. Se alguém quiser participar, só mandar o nome e o endereço e a gente passa todas as instruções. Isso tudo é feito à distância, não tem contato com médium nem nada. As pessoas, vai ter alguma coisa assim. Não, é um trabalho bem simples e bem singelo, mas com resultados extremamente importantes, tá bom? Vamos sentir Jesus mais uma vez nas nossas casas, abençoando a nós e aos nossos entes queridos, nos trazendo paz ao coração. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de sermos úteis, de praticarmos o Teu Evangelho, de construirmos as boas obras nos nossos corações. Que Deus seja louvado e que a vontade do Senhor possa ser preponderante sobre a nossa, pois sabemos que o amor infinito de Deus sempre nos leva a sentir a felicidade eterna que Deus tanto coloca em nós. Que assim seja, meus amigos, muita luz. Muita luz, beijo no coração, fique com Deus, até a próxima. Tudo de bom.